Se tem uma coisa que eu faço quando vejo o filme dos Minions e do Gru, é dar muita risada. Mas será que você faz ideia da quantidade de pequenos detalhes quase totalmente ocultos que existem na franquia? Se você assistiu Meu Malvado Favorito 3, vai se lembrar de quando os Minions se revoltaram e acabaram indo parar em uma penitenciária, onde eles se tornam os maiorais por lá. E na parte em que a gente vê vários deles reunidos nas escadas da prisão, vemos que um deles está segurando um desentupidor de privada e fazendo cara de mal. Provavelmente você nem faz ideia, mas esse é o mesmo que aparece no quarto filme, na cena do ônibus que tá levando eles pra sede da AVL, que tá usando o mesmo desentupidor na cara de um outro Minion no meio de toda aquela bagunça. Caracas. Nessa mesma parte da cadeia, um dos Minions tá com uma banana presa no seu visor de olhos. Mais ou menos como os presos normalmente fazem nos filmes, só que eles normalmente estão com um cigarro preso na orelha ou segurando um na mão. Na verdade, se a gente olhar bem, tem um outro Minion logo abaixo desse, que de fato tá simulando que tá fumando uma banana. E a gente ainda consegue ver um outro Minion utilizando uma com uma gaita, assim como os presos também fazem. É sério, quando eu percebi eu dei bastante risada. A coisa que eles com certeza mais amam é banana mesmo. Existem vários detalhes como esses que a maioria dos fãs nunca se deu conta. Pega a sua pipoca e vem comigo. Tá começando mais um Team Videos. E parece que alguém da equipe de animação da empresa de fato é fã da Disney de maneira muito explícita. Isso porque se você parar pra pensar, em Minions 2, na cena em que o Gru e o Knuckles vão até o Banco do Mal, tem muitas semelhanças com um dos filmes de maior sucesso da casa do Mickey dos anos 2000, Up. Se você se lembrar bem, vai ver que o Gru tá vestido de escoteiro assim como o Russell. Além disso, ele tá acompanhado de um velho de cabelos brancos, que seria um correspondente do Crawl do filme da Disney. Muita coincidência, você não acha? Ah, é? E pra deixar ainda mais claro que alguém de fato gosta da Disney, você já deve ter tido a impressão de que quando apareceu a escola para supervilões, já tinha visto aquele castelo com torres pontiagudas em algum lugar, não é verdade? Pois é, não foi só impressão, porque tá nítido que a estrutura do prédio é completamente inspirada no famoso castelo da Disney, o que faz muito sentido, já que se não fosse pelo sucesso da empresa e dos seus filmes de animação, a Illumination nunca teria criado o Meu Malvado Favorito. Então a gente pode dizer que é uma justa homenagem. E como falamos no caso do Minion com o desentupidor de privadas, a gente sabe que os filmes da franquia fazem referência entre eles mesmos. Quando o Gru e os Minions estão fugindo do sexteto sinistro, o Fortão arremessa um furgão pintado com várias flores e bem colorido na direção do grupo. Se a gente voltar pro primeiro filme do Stuart, Kevin e Bob, você vai se lembrar da cena em que um hippie tá pedindo carona pra ele, e exatamente um furgão colorido e pintado se aproxima. Apesar de serem levemente diferentes, a gente pode ver que o mesmo símbolo hippie tá nos dois veículos, assim como o mesmo padrão de cores. Eu acho que os animadores só mudaram alguns pequenos detalhes para não ficarem completamente iguais, mas com certeza são praticamente os mesmos. A gente sabe que você ama brincar, então confere esse brinquedo irado do Sonic para você se divertir. É só clicar no link do primeiro comentário fixado e levar o seu para casa. Inclusive, a gente pode encontrar o mesmo vilão, o Fortão, em um mini pôster que tá ao lado da cama do Gru. O que a gente pode dizer que é uma coisa completamente irônica, não concorda? Falando de novo de uma parte do primeiro filme dos Minions, quando o trio principal tá no carro da família, dois deles começam a mexer nas malas, e a gente vê que em uma delas existe um adesivo com uma mensagem que diz: "Pegue leve, a vida é curta". O que contrasta bastante com a vida dos pequenos seres amarelos, que são praticamente imortais e têm milhares de anos. É, tá bom. Voltando à cena em que o Gru e o Knuckles estão no Banco do Mal, a gente vê que uma das pessoas que tá lá durante a encenação feita pela dupla é um personagem com características de animal marinho, mais ou menos como a gente imagina ser um monstro do pântano. O legal é que esse é o mesmo personagem que a gente acaba vendo agora em Meu Malvado Favorito 4, e ele é um dos ex-alunos da turma de 85, e o notamos durante o reencontro em que o Gru prende o Maxime Le Mans. Mais uma referência entre os filmes da franquia, bem legal.
Nessa mesma cena em que o Knuckles finge estar tendo um ataque cardíaco, você vai se lembrar da parte em que a equipe de socorro começa a usar desfibriladores para fazer o coração do velho supostamente voltar a funcionar. O que provavelmente você não deve ter percebido é que o assistente que tá segurando a caixa, durante toda a cena, tá fazendo uma cara de satisfação, como se ele gostasse de ver os pacientes tomarem choques, como estava rolando com o Knuckles. Tanto que ele fica com cara de chateado depois que o Gru atrapalha a sessão de choques. Será que para ser da equipe médica é preciso também ser um vilão? Isso com certeza explicaria tudo. Demônio! Ainda falando sobre o Banco do Mal, a gente consegue notar que no passado, a instituição financeira para supervilões já tinha suas colunas bem interessantes, com pessoas esculpidas com fisionomia de sofrimento segurando as partes de cima delas. Só que alguns anos no futuro, quando o Gru já é adulto, a gente vê no primeiro filme que as esculturas foram substituídas de forma que as pessoas esculpidas passaram a ser literalmente esmagadas por elas, meio que em um tom de ameaça para aqueles que não pagassem seus empréstimos feitos no banco. Provavelmente essa mudança deve ter acontecido depois do Sr. Perkins ter assumido a gerência do banco, já que ele é um cara muito mau, o que fica claro quando a gente vê o seu escritório, onde ele tem um quadro enorme onde ele mesmo está pintado. O que pouca gente sabe é que a pintura da sala do gerente do banco é uma paródia de Napoleão Bonaparte, onde o amigo imperador francês está sentado no trono. Isso é que é ter uma autoestima elevada, hein, Sr. Perkins? Muito obrigado! Se você ama desenhos animados, eu tenho uma novidade incrível pra você. Lançamos um novo canal de quiz. Nele a gente vai testar os nossos conhecimentos sobre desenhos e filmes favoritos, como Blue e Pep e muitos outros. Vai ser uma jornada cheia de desafios, risadas e muita diversão com Wave. Não perca tempo. Se inscreva agora no link que tá na descrição ou aponte sua câmera pro QR Code na tela e comece a jogar. Te espero lá, hein? Uma das paradas mais legais dos filmes de Meu Malvado Favorito é quando a gente descobre que o grande sonho do ex-vilão sempre foi ir até a Lua. E agora, nós vamos roubar a Lua! E parece que isso sempre vai fazer parte da sua vida, já que apesar de roubar a Lua, ele nunca chegou a pousar nela. E uma das provas que ele ainda tem esse desejo pode ser visto nos ímãs que estão distribuídos na cozinha, em Meu Malvado Favorito 4. E a gente pode ver um foguete azul entre eles, mostrando que talvez o personagem passe a sua paixão lunar para suas filhas, e quem sabe pro Gru Jr. também. Estamos cientes que todos os filmes de Meu Malvado Favorito e da Illumination têm Minions escondidos como easter eggs, e a gente encontra um deles logo no início de Meu Malvado Favorito 2. Assim que o Gru faz um balão de unicórnio pro aniversário da Agnes, se você olhar logo acima dele, vai ver uma bandeira repleta de flores e com um Minion de um olho só desenhado. E nessa parte, esse não é o único Minion que a gente pode encontrar. Se a gente olhar pro chão da calçada da casa do Gru, vemos que as meninas fizeram vários desenhos, como um lindo arco-íris. A gente pode ver também que as meninas fizeram um excelente desenho de um Minion de olho só, mais uma vez. A maioria das pessoas que viram o filme não notaram esse detalhe. Fala a verdade, você já tinha visto? O Vector, gente, é o mais popular entre os inimigos do Gru, tendo vários fãs ao redor do mundo. Agora eu sou o Vetor! E no primeiro filme, quando finalmente descobrimos que ele é filho do Sr. Perkins, ele fala sobre o seu plano de roubar a Lua, que ele copiou do Gru com a ajuda do seu pai. Depois ele mostra sua arma de disparar lulas. A parte que praticamente ninguém notou nessa cena é que quando ele fala pro seu pai não se preocupar, note que a lula que tá na sua arma acompanha a conversa. E no final ela faz uma cara de desdém quando o Vector termina a sua fala. Esse com certeza é um detalhe bem difícil de notar. Em Minions 2, a gente vê que os seres amarelos têm aulas de Kung Fu para tentarem salvar o Gru. E quando eles vão resgatar o seu mini-chefe, a gente vê que o trio tá usando jaquetas amarelas. Essa é uma clara referência ao maior artista de filmes de luta de todos os tempos, Bruce Lee, que usou a mesma vestimenta no filme Jogo da Morte de 78. Alguém da empresa é muito fã de filmes antigos.
Você deve se lembrar da sala de jogos que o Gru tem só para os Minions e pro Dr. Nefário se divertirem. A gente conhece ela melhor quando o nosso vilão favorito vai dar a notícia para sua equipe de trabalho de que o Banco do Mal não vai mais emprestar dinheiro. Nesse momento, a gente vê que um dos jogos que existe no salão é uma versão de puzzles, só que a gente pode ver que ao invés dos personagens de jogos comuns, existe um Minion estampado, indicando que o Gru deve ter construído aquela máquina só para os seus funcionários se divertirem. Além disso, o nome do jogo é Invasores Minions, mostrando que além de um game, ele também serviria de treino para os servos do Gru, o que faz muito sentido. Afinal de contas, os Minions são fofinhos. É tão fofinho! Mas eles servem ao ser mais maligno que encontrarem. Estamos deixando 2 conteúdos incríveis para você continuar se divertindo aqui com a gente. Valeu e até a próxima!